Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Python de Portugal. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação das pitões reais. E nesse vídeo eu não vou dizer a vocês o que vocês devem fazer. Eu simplesmente vou partilhar com vocês a minha abordagem a respeito deste tema. Porque por incrível que possa parecer, há determinadas situações em relação à alimentação das pitões reais que causam muita controvérsia. E eu não quero entrar em controvérsias com ninguém. Por isso, aviso logo a partida que tudo que eu disser aqui é a minha opinião e vale o que vale, e também são as minhas práticas. De certeza absoluta, haverá pessoas que terão opiniões diferentes e que também terão práticas diferentes das minhas. Ok? Então, vamos começar por ver o que podemos oferecer às nossas pitões reais como alimento. Basicamente, ratos ou ratazanas. As ratazanas, elas, do ponto de vista nutricional, são mais completas que os ratos. Ou seja, se eu oferecer uma ratazana de um determinado tamanho, ela vai ser mais nutritiva para o meu animal do que um rato do mesmo tamanho. Também há uma outra situação que é quando você tem pitões reais que estão habituadas com ratos, por vezes a transição para ratazanas pode custar um pouquinho. Não é que não se consiga fazer, consegue-se fazer, mas pode ser um pouquinho custosa tanto para você quanto para o animal, ok? E vai vencer aquele que for mais teimoso. Se o animal for mais teimoso que você, ele não vai passar a comer ratazanas. Mas se você for mais teimoso que ele, de certeza absoluta, ele vai ver que não tem remédio e que vai ter que passar a aceitar ratazanas também como alimento. Ok, pessoal? Então, basicamente, roedores, ratos ou ratazanas, sendo que as ratazanas são preferenciais. E é por isso que eu, na minha coleção, mesmo os bebês, quando os inicio a alimentar, inicio já com ratazanas. Obviamente, ratazanas de um tamanho apropriado, né? No caso, são pinkies. E para quê? Para que depois não tenham que passar por esse processo de transição de ratos para ratazanas, ou seja, habituam-se desde bebês a já estarem a se alimentar com o tipo de alimento que é mais nutritivo para elas, ok? Eu falei aqui, usei um termo que é tamanho apropriado. E o que é isso? À medida que o seu animal vai crescendo, o que é o tamanho apropriado de alimento para eles? Há quem use a regra de dar alimento que seja por volta entre 10 a 15% do peso do seu animal. Ou seja, pesa o animal, imagina que o animal são 200 gramas. Então, vai oferecer a esse animal algo que esteja ali à volta das 20 a 30 gramas, ok? E existem pessoas que usam aquela regra geral, que é a regra da circunferência. Ou seja, você vê o ponto mais largo da tua pitão real e oferece a ela um alimento que também tenha um diâmetro, tá vendo? Que seja próximo daquele, até um pouquinho maior, a quem ofereça até um quarto maior o diâmetro do alimento em relação ao maior diâmetro da sua pitão real. Okay? Isso aí vai de acordo com a preferência de cada um. Eu procuro nunca ultrapassar o diâmetro do meu animal, mas há quem queira que os seus animais cresçam mais rapidamente, então os répteis são assim, quanto mais comerem, mais rápido crescem, ok, pessoal? Essa é então a regra geral em termos da alimentação. Existe uma outra situação que nós vamos abordar no fim, que é a situação de ofereço alimento vivo ou ofereço alimento morto.
Há muita polêmica em relação a isso, eu não vou entrar na polêmica. No fim do vídeo eu vou simplesmente comentar com vocês qual é a minha preferência e dar as razões pelas quais eu prefiro alimentar a minha coleção da maneira que alimento. Tá bom? Então vamos passar ao segundo aspecto, e o segundo aspecto é quando. Quando eu devo alimentar a minha pitão real? Via de regra, as pitões reais são alimentadas, ou seja, oferecemos comida a elas de 7 em 7 dias. Quando elas são mais pequeninas, podemos encurtar um pouquinho o prazo para ir à volta de 5 dias, mas via de regra funciona para todas uma vez por semana. Ok? Sendo que à medida que a sua pitão real vai ficando adulta, e já está aí com alguns anos, essa frequência pode diminuir para cada 15 dias, né? Ou seja, oferecendo um alimento de tamanho apropriado. Obviamente, para as adultas, pessoal, aquela regra do diâmetro deixa de funcionar, ok? E também dos 10 a 15% de peso. Já não é algo que nos preocupe em relação às adultas. Você tem realmente, às vezes, fêmeas adultas que têm um diâmetro, ou seja, enorme, tá vendo? E você não vai oferecer tá vendo? Um coelho, ok? Para aquelas, né, pitões reticuladas ou então as birmanesas e tal, que são animais gigantescos, aí sim, mas mesmo para esses animais um coelho não representa o diâmetro deles, ok, pessoal? Então tenha isso em mente. Quando a tua pitão real for adulta, você pode não alimentar com tanta frequência e também não é necessário alimentar seguindo essa regra do diâmetro ou da percentagem da massa corporal, ok? Então, basicamente, o quando está respondido. Só que há aqui um detalhe. E qual é o detalhe, pessoal? É que as pitões reais são conhecidas por não serem animais que sempre aceitam o alimento que nós oferecemos a eles, ok? E então, não se assuste se a sua pitão real, por vezes, recusar alimento, tá bom? Então, essa regra que a gente tem de alimentar uma vez a cada 7 dias, uma vez por semana, 6 dias ou 8 dias, isso pode variar, 10 dias, pronto. Mas, de qualquer maneira, isso não quer dizer que porque ela comeu na semana passada, também vai comer essa semana. Por vezes, nós temos animais, e lá está, eles são indivíduos, pessoal. Quem tem um animal desses de estimação em casa só conhece aquele animal. Mas quando, como no meu caso, eu tenho vários animais, nós percebemos que eles são indivíduos, eles têm personalidade. Eles reagem de forma diferente aos mesmos estímulos. Tá vendo? Então eu tenho aqui animais que não recusam alimento nunca e que somente por vezes quando estão na muda, porque eu tenho alguns aqui que até na muda aceitam alimento. E entretanto, tenho outros que já é quase o contrário, quase nunca aceitam alimento, são realmente muito, muito esquisitos para comer, e a gente tem que estar sempre ali em cima deles a controlar, porque uma característica que os répteis têm é que eles controlam muito bem o seu metabolismo. E por vezes nós ficamos consumidos como proprietários, que uma pitão real não come uma semana, chega na semana seguinte a gente oferece, ela não come de novo, chega na outra semana a gente oferece, ela não come de novo. E nós ficamos extremamente preocupados porque dizemos, rapaz, o animal vai morrer, ele não come. Esqueçam. Controlem o peso do seu animal, ok? Eu já tive animais aqui na minha coleção que ficaram 6 meses sem comer. 6 meses sem comer. Mas o que eu fazia? Controlava o peso. E a perda de peso deles durante esses 6 meses foi mínima. O que isso quer dizer? Quer dizer que o animal não estava doente. Muitas vezes a gente associa isso. O animal não come, a gente acha que tem algo de errado com ele. Ele está doente, passa-se alguma coisa.
Nem sempre, pessoal. Por isso que o controle do peso é importante. Se o seu animal repetidamente não aceita comida, começa a controlar o peso dele com mais frequência. Se não há uma perda significativa de peso, então não se preocupe. O dia que ele sentir fome, ele vai comer. Esses animais são inteligentes, eles não se deixam morrer à fome, pessoal. Ok? Então, eu sei que, para quem não tem muita experiência, isso pode parecer muito estranho e assustador, mas acontece. Às vezes estão 1 mês sem comer, 2 meses sem comer, mas se mantém ali a sua massa corporal mais ou menos na mesma. Esse animal, só para referência, para vocês terem uma ideia, esse animal que ficou 6 meses sem comer, ele, nesse período de 6 meses, era um animal que tinha mais de 2 quilos, ok? Já era uma fêmea adulta, tinha mais de 2 quilos, e ela, durante esse período todo que ficou sem comer, perdeu para aí 130, 140 gramas. Ok? Ou seja, que não é quase nada para o tamanho que ela tinha. Tá, ok? É isso que vocês têm que estar atentos. É só um alerta, você que está se iniciar no hobby, comprou uma pitão real e às vezes está aí com muita dificuldade, porque ela recusou o alimento uma semana, recusou a segunda e você já começa a se apavorar. Não se apavore, ok? Não é raro nas pitões reais animais que são mais picuinhas para comer. Você tem que ter paciência com ele e controlar bem o peso dele, a condição corporal, para perceber se há algo mais ou se simplesmente ela não está com vontade de comer. Tá bom? Ora, então nós vimos o que dar às nossas pitões reais como alimento e vimos quando dar. Agora vamos ver como dar, ok? Basicamente, se você serve a tua pitão real alimento congelado, ou seja, você vai às lojas de especialidade e compra os seus ratos ou as suas ratazanas congelados, né, os leva para casa, os guarda no congelador e o que você deve fazer então para oferecer? Você pode descongelar esse animal a temperatura ambiente, ou seja, você simplesmente tira da arca congeladora, coloca a temperatura ambiente, espera ali umas horas valentes, pelo menos aí umas 4, 5 horas, 6 horas, ok? E ele descongela completamente a temperatura ambiente. O que eu recomendo é que você faça isso no local aonde está o habitáculo da sua pitão real. E por quê? Porque à medida que aquele rato ou ratazana vai descongelando, vai libertando o odor. E a tua pitão real, no habitáculo dela, vai sentir esse odor. E já vai se preparar e falar, opa, atenção, tem comida por aí. Ok? Já vai despertar nela esse impulso de querer se alimentar, essa vontade de querer se alimentar. Ok? Então funciona muito bem você colocar para descongelar no mesmo local onde está o habitáculo da sua pitão real. Realmente funciona e você vê que elas ficam, né, logo acesas, sabendo que tem comida na área. Tá ok? Você também pode descongelar em banho-maria, por exemplo, ou seja, você pode ter um recipiente qualquer com água quente e coloca então os ratos ou as ratazanas nessa água quente, né, para que vá descongelando mais rapidamente, né, do que estaria se fosse a temperatura ambiente. O que eu recomendo nesses casos é que você use sacos plásticos, ok? Para quê? Para evitar que o rato e a ratazana fiquem completamente encharcados. Há quem coloque diretamente na água e depois ofereça para o animal assim, mas como nós temos o substrato, né, se o animal, o rato, a ratazana está molhado, vai agarrar montes de substrato nele e quando a sua cobra for ingerir, o animal também vai ingerir substrato junto com ele. Se nós podemos evitar, né, use os sacos plásticos, coloca os sacos, o rato ou a ratazana dentro do saco plástico e o saco plástico em banho-maria
e pronto, vai descongelar e vai aquecer. E esse é o segundo aspecto, pessoal. Depois que esse alimento está descongelado, completamente descongelado, antes de nós oferecermos, é bom aquecer um pouco. Por quê? Porque, como vocês sabem, as pitões reais têm aquele órgão, né, por cima do lábio superior. Você vê aqueles 10 furinhos, 5 furinhos de cada lado. Esses furinhos são os sensores de calor. E então é importante, justamente para despertar o instinto na tua pitão real e ela perceber que aquilo é alimento, que aquele alimento que você vai oferecer, o rato, a ratazana, ele esteja acima da temperatura ambiente. Esteja ali uma temperatura à volta dos 32, 34 graus, ok? Por quê? Porque pronto, é uma temperatura de um animal de sangue quente, não é? E aquilo desperta o instinto natural dela, diz, olha, tal alimento, ela já sente o cheiro, né? E depois aquele órgão apanha o calor do animal e ela vai direto lá. Por acaso é muito interessante, algum dia vamos gravar um vídeo aí a respeito dessa parte, né, específica, né, da fisiologia da pitão real e falar sobre esses órgãos que ela tem, que realmente é muito interessante. Mas lá está. Então, descongelou, depois aqueceu e depois, pessoal, é oferecer, ok? Na maioria das vezes, elas vão aceitar, vão comer e se vão deliciar com o alimento. Mas há casos em que, como já falamos, por vezes elas podem ser um pouquinho mais esquisitas, tá bom? Não se preocupem, é normal. Agora vamos falar então sobre aquela questão que eu falei que é uma questão um pouco mais polêmica, que é sobre oferecer alimento vivo e oferecer alimento descongelado, ok? A minha opção, pessoal, e eu não estou aqui para dar lições de moral a ninguém, e tá? Nós temos que respeitar as decisões das pessoas, as opções das pessoas. Eu posso até não concordar, mas respeito. E acho que essa é uma boa regra, vale para tudo na vida, ok? E acho que se a maior parte das pessoas no mundo respeitasse isso, nós vivíamos num mundo muito melhor do que aquele que vivemos hoje em dia, tá bom? Mas então, há criadores que optam por oferecer alimento vivo. E há razões para isso? Sim, há razões para isso. Ou seja, eles têm motivos pelos quais eles acreditam que oferecer alimento vivo é mais adequado para uma pitão real doméstica, ok? E há criadores que optam pelo alimento descongelado, ou seja, o alimento, né, animais que foram criados, depois eles foram mortos por uma maneira mais, por assim dizer, humana, vamos dizer assim, ok? Que é por gás carbônico, e depois são ultracongelados e nós trazemos para a nossa casa e vamos descongelando à medida que necessitamos. E há motivos para isso? Há. Qual é a minha opção? Ou seja, o que eu sirvo aqui na minha coleção como alimento das minhas pitões reais? Para começar, como eu disse antes, ratazanas. Só sirvo ratazanas porque, como são mais nutritivas que os ratos, eu prefiro, então, desde pequeninas, a primeira refeição delas é sempre ratazanas. Ok? E segundo, opto por descongeladas. E eu vou dizer a vocês os motivos pelos quais eu opto por descongeladas, ok? Por que eu acho que é melhor? Basicamente, são dois motivos, porque eu não vou entrar na questão moral, ok? Não vou entrar na questão moral e do sofrimento do animal, etc. Não vou entrar por aí, ok? Cada um tem a sua consciência, cada um age de acordo com essa consciência. Então não vou entrar na questão moral, vou entrar em questões práticas. E então a primeira é a facilidade logística. Por quê? Porque o alimento congelado,
Você consegue adquiri-lo nas quantidades que você quiser, nas lojas de especialidade, né? Lojas que são especializadas em animais exóticos. Elas vendem, né, alimento congelado, e você pode comprar a quantidade que você quiser, coloca na tua arca frigorífica, tá lá, e à medida que você vai precisando, você vai descongelando e vai oferecendo aos teus animais. Atenção, pessoal, uma coisa importante. Se você oferecer um alimento desses descongelado à sua pitão real e ela não aceitar, você não pode voltar a congelar esse alimento, ok? Esse alimento está perdido. Essa é a vantagem de você ter mais que uma. Por exemplo, a minha coleção eu nunca alimento toda no mesmo dia. Eu alimento em dias diferentes. Por quê? Porque eu descongelo uma quantidade de alimento, vou oferecendo, olha, essa aqui não quis, não, eu dou a outra. Ok? E com isso minimizo a perda, a eventual perda de ratazanas que descongelo e depois as serpentes não aceitam o animal e eu sou obrigado a jogar o alimento fora e, obviamente, isso é uma perda de dinheiro. É chato, ninguém gosta de perder dinheiro, apesar de não ser, pronto, assim tão caro, né? É muito mais barato alimentar um animal desses, por exemplo, do que um cão ou um gato. A começar que eles só comem uma vez por semana quando comem, não é? Mas então, o primeiro motivo pelo qual a minha opção é o alimento descongelado, e estou a falar das questões práticas, não estou a falar das questões morais, ok? É a logística. E a segunda razão, e essa é a mais importante de todas, é que o alimento descongelado não dá luta, ok? Quando você oferece a sua pitão real e para ela não sabe se aquilo é um alimento vivo, se é um alimento descongelado, ela não sabe. Ela vê aquilo, ela sente o cheiro, ela sente o calor, ela ataca. Enrola, faz a constrição e depois engole, ok? Só que um alimento vivo, ele luta pela vida dele. E então, quando a tua pitão real o ataca e o está a fazer a constrição, ele vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para sobreviver. E isso inclui o quê? Atacar a sua pitão real. E são muito comuns os casos de criadores que têm suas pitões reais feridas por alimento vivo que, ao dar luta, ao ser atacado pela pitão real, consegue feri-la e por vezes até gravemente, ok? Há casos de feridas brutais na região labial, nos olhos, ou seja, não estamos a brincar. E para mim essa é a questão principal, e quando eu fui alertado para essa situação, não precisava nenhum outro argumento. Esse para mim já era o suficiente para eu optar pelo alimento descongelado. Ok, pessoal? Mas isso é a minha opinião, é o que eu faço, ok? E não estou aqui para criar polêmicas, nem para dar lições a ninguém, nada disso. Respeito as opiniões e as práticas de todos os outros criadores, cada um faz aquilo que considera que é o melhor para os seus animais. Tá bom, pessoal? Pronto, essa era a mensagem que eu tinha para partilhar hoje, ou seja, sobre a alimentação das pitões reais, o que nós devemos oferecer às nossas pitões reais como alimento, quando devemos, a frequência, e também como, ok? Como devemos fazer para oferecer esse alimento às nossas pitões reais. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão, comentário, se fazem de forma diferente daquela que eu faço, estejam à vontade, ok? Podem colocar aí nos comentários, sem problema nenhum,
e eu acho que isso é que é importante. O objetivo aqui do nosso canal é ajudar as pessoas que se estão a iniciar no hobby ou pessoas que estão há pouco tempo no hobby. E eu acho que é essa troca de ideias, de opiniões, de posições, de uma maneira cordial, de uma maneira civilizada, é o que ajuda a quem assiste o vídeo, depois lê os comentários, a formar a sua própria opinião e tomar decisões informadas a respeito de como ele quer lidar com os seus animais de estimação. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se você ainda não subscreveu o canal, eu recomendo que o faça, porque eu não publico vídeos com regularidade, só publico vídeos quando tenho tempo para gravá-los. Ok? Então, se você subscrever o canal, clicar no sininho e escolher todas, sempre que eu publico um novo vídeo, você recebe uma notificação e aí você não corre o risco de perder as novidades do novo vídeo, ok? Vale a pena conferir, pode ser que seja algo do seu interesse. Um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado por assistirem o vídeo até o fim e fiquem bem.